Aí hoje a gente vai ver, eu coloquei 9, mas talvez seriam até mais, né? 9 credos, digamos assim. Cruz credo, não é? Mas credo, aquilo que a gente, as coisas que a gente crê. A gente que eu falo é assim, eu vou propor isso aqui, crer ou não crer nisso, acreditar ou não acreditar nisso não impede ninguém de ser batizado, porque no final das contas as pessoas creem em Deus e as pessoas creem em Deus de acordo com aquilo que elas conseguem apreender de Deus, né? Essa semana eu fiquei abismado aí, né? Porque a gente, quer dizer, não sei se é a gente, mas eu fico muito chocado com algumas coisas. Quem tem o mínimo de sentimento comunitário não vai ficar indiferente ao que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana. E aí você fica abismado, seja junto com aqueles que ficam escandalizados com o que está acontecendo, e você fica escandalizado diante daqueles que são o objeto da agressão e concordam com isso, né? E aí eu estava pensando, a gente também vê Deus meio que desse jeito. Tem muita gente que acha que Deus é um monstro, mas acredita nele, confia nele. Aí chama isso de temor do Senhor. Teme a Deus, mesmo achando que ele é um monstro, que ele vai... É igual as pessoas, né, acreditam. Tem gente no meio cristão que acredita que a Kézia está com a gravidez de maldição. Mas são pessoas que creem em Deus verdadeiramente. Mas aí creem em Deus desse jeito. Deus é um demônio, mas eu creio nele, eu não vivo sem ele. E há outras pessoas que sabem que Deus é amor, mas nem se importa com ele. Mas como disse o apóstolo Paulo, né, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E eu estava conversando até com uma senhora agora à tarde, lá do Rio de Janeiro. Eu já morei na Penha, e ela falando lá por que ela concordava. Aí a gente vai cutucando e a pessoa vai ficando meio desarmada. Mas é aquela coisa assim, o pessoal é sofrido, mas já vem com aquela coisa assim, quem morreu, coisa boa não estava fazendo, e quem matou estava só fazendo o serviço dele. E aí vem esses conceitos que são muito fáceis na humanidade, que é o mesmo conceito do ateu, né? Mas se Deus existe, por que existe mal no mundo? Aí até você explicar isso... Para mim é tranquilo, porque eu vejo isso todo dia, por exemplo. Eu conversando com essa senhora, eu fico assim, de novo, eu tive a resposta à pergunta, se Deus existe, por que existe mal no mundo? Porque uma senhora com a vida muito sofrida, já teve familiares presos injustamente, acha que o Cláudio Castro está fazendo uma grande coisa. Aí você começa a perguntar para a pessoa, mas você acha que as pessoas que correram todas é porque estavam devendo? Porque essa semana 3 alunos já falaram comigo que se o governador mandasse a polícia invadir a casa deles, que eles iam sair correndo. Por quê? Porque eles são parados pela polícia toda semana, eles morrem de medo de policial. Aí ia sair no jornal assim, se correr eu estava devendo. Não, professor, eu vou correr porque eu tenho medo de polícia mesmo. Em São Paulo deve ter uns 3 meses, um rapaz morreu porque ele morria de medo da polícia. Eu sou preto, a hora que a polícia me pegar, eles vão me matar, eles não vão me questionar. E aí numa dessas a polícia parou, ele correu desesperado. E a mãe dele falou, ele sempre falava comigo que ele morria de medo de morrer. Correndo da polícia, mas que se a polícia aparecesse, ele ia correr. Ele tinha medo de polícia, porque ele estava vendo o que a polícia faz. Até mesmo que não vai acabar com o crime lá não acaba. Vai acabar com o movimento, não vai acabar com o crime na não região. Acabou antes, nem vai acabar agora. Que eles fazem isso lá no Rio, né? Que eles sobem favela, matam. Eu acho, tipo assim, uma resposta política para a população. Campanha política. Só que eles deixaram o Comando Vermelho crescer muito, né? E agora o Comando Vermelho deve estar lá agora fazendo um monte de discípulos, né? Porque o pessoal que fica com ódio, né, do que a polícia fez, e aí na verdade a polícia também foi usada pelo Estado. Na verdade só tem um culpado nessa história toda, que é o governador e os seus capangas. A polícia ela tem que obedecer a ordem. O governador mandou até o pessoal do escritório sair, eles são treinados para obedecer. Você postei uma parte dos policiais orando na beirada. Isso, tinha policial apavorado, orando, tudo. Fiz uma postagem, escrevi umas coisas lá, né? Falando da religião, da religiosidade, que pra mim isso é questão macabra, sabe? Sim. Assim, falei muita gente. Porque ali eles podiam estar orando, ou achando que estavam cumprindo uma grande missão de exterminar preto e pobre, ou às vezes tem algum policial lá que estava com medo mesmo. Eu acho que até questão disso, eles também não queriam. Né? Eles não queriam, eles tinham que obedecer a ordem. Preparados também E aí a gente
Mas aí eu fiquei pasmo. Eles fizeram uma pesquisa, né? Até essa pesquisa é esquisita, porque tem coisas que não adianta a população concordar ou discordar. Existem coisas que são da justiça, que são da lei. Eles fizeram uma pesquisa, a maioria das pessoas concordaram com a operação. Mas por que as pessoas concordam com a operação? Porque as pessoas não têm a menor noção do que elas estão fazendo ali, elas não têm a menor noção do que está acontecendo na cabeça delas. Eu acho que é o seguinte, ali é uma operação sem eficácia que não vai resultar assim, no fim do crime, por exemplo. Eu acho que é mais para sustentar um sentimento de vingança, sabe? Isso, a pessoa é sofrida, mas é vingativa. É uma satisfação da vingança. E até mesmo que ano que vem é ano de eleição, né? Aí ele acha que ele dá uma resposta que tá agindo, só que eu acho que o tiro só pelo outro lado, porque eu acho que está se Tomara que o Supremo faça alguma coisa, porque pela população ele vai ficar lá matando mais pessoas. Aí, graças a Deus, que a gente tem 3 poderes, porque tem que ter algum. A vingança está bem satisfeita. Agora, quem quer justiça não está satisfeito. Acho um absurdo, verdade. E outra coisa, né? Não tem pena de morte no Brasil, por que o cara manda entrar para matar? Né? Seria bonito se eles tivessem prendido mais de 120 pessoas, mesmo que depois eles fossem vendo quem era que estava preso injustamente ou não, igual aconteceu lá no 8 de janeiro, né? Das 1.700 pessoas, eles já iam soltando 700, porque ia constatando que estava só ali no meio da multidão mesmo. Mas aí tem essa guerra política e o governador veio com esse discurso, né, de que ele estava fazendo aquilo para o Estado entrar novamente na favela. Mentira, os militares tiveram que entrar lá, mataram, fizeram a operação desastrosa, e saíram, não estão lá. Porque se fosse o Estado pegando de volta a coisa pública, eles estariam lá até hoje. Não, vamos ficar aqui durante 30 dias, até para a proteção de vocês. Isso que eu perguntei para os alunos essa semana. Gente, mas vocês não acham que tem criminoso no meio dos militares, não? A maioria dos militares estão tentando trabalhar como podem. Agora, tem criminoso lá no Rio. O Rio de Janeiro não tem o problema só do tráfico, né? Ele tem o problema das milícias. E ali tinha muito miliciano se vingando de traficante, porque quer o território deles. O próprio Cláudio Castro é amiguinho de miliciano. Ele está ali fazendo isso, né? Vai parecer muito podridão de coisa que a gente não sabe ainda. Por causa dessas questões aí, dessas mortes aí, eu acho que tem mais coisa oculta ainda. Tem. E é isso, né? Quarta-feira ele vai ser julgado pela campanha eleitoral dele. Tomara que ele seja condenado, para ele não ter chance de se reeleger. Né? Porque o povo vai reclamar, vai ficar bravo, mas ele não vai poder ser eleito. Nessas horas existe, né, a justiça dos homens aí, dentro daquilo que eles podem fazer. É porque descobriram uma grande corrupção que ele fez ainda no período da campanha, né? E foi muito dinheiro público que ele deu para um monte de pessoal aí para mexer nos dados públicos e tudo, e aí ele foi denunciado, e aí que ele estava parado lá, mas quando perceberam o que ele estava fazendo, eles já marcaram o julgamento disso para quarta-feira que vem. Talvez essa operação seja para mascarar algo. Para ele ficar bem com a população. Então a mídia, tanto que estava 2 dias antes, o que estava na mídia era aquele furacão lá que ia pegar Jamaica, outros países, então só falava daquilo ali. Era o furacão e o Lula e o Trump. Eu estava curioso para acompanhar, só que eu não consegui acompanhar por causa desse noticiário do Rio. Então, assim, tomou toda... Desviou a atenção. Qualquer escândalo político que tivesse nesse momento aí ia passar mesmo. A gente vê isso na crucificação de Jesus, né? Uma população tão sofrida e todo mundo gritando, crucifica, porque na cabeça dele, Roma é Roma, filho. Roma bota ordem na casa. Se tá lá, tá devendo. Quer dizer, a humanidade é isso, né? Uma maldição. Aí a gente se compadece, mas a gente tem que lembrar que o nosso caminho é com Jesus mesmo, porque essas estruturas aí, por exemplo, a gente vai ver que os tribunais superiores vão fazer o que conseguirem fazer. O Alexandre de Moraes vai para o Rio dialogar com o governador. Eu tô achando isso uma armadilha. Estou até orando por ele. Meu Deus, faz esse cara desistir de ir para lá. Porque o governador está dizendo, não vou recebê-lo no palácio. Ele quer receber na sede da polícia. Isso pode ter trama. Pode mesmo. E ele lá com vontade de fazer o que é correto. E na verdade o pessoal está assim, gente, o Alexandre de Moraes podia fazer isso não, porque o Cláudio Castro é que tinha a obrigação de ir a Brasília se explicar. Aí ele vai lá, na cabeça dele está sendo solidário. Para mim ele está entrando no Arapuca. Porque os mesmos bolsonaristas que queriam matá-lo há 2 anos atrás vão pegar agora. O Cláudio Castro, ele culpou
uma lei a lei do Supremo. Um tempo atrás. Então ele falou que a culpa da facção ter crescido porque ele não podia invadir lá, que ele ficou sozinho. Já cresceu no Brasil inteiro, né? Então, assim, lá no Rio tem uma diferença que o Rio é muito localizado por causa da topografia do Rio, das favelas, então se concentra muito em regiões, né? Então, e fora que aquela pergunta, né, Gê? Que eu pergunto para todo mundo. Vocês acham mesmo que o traficante mesmo, que eles deveriam pôr a mão, mora na favela? O cara tá lá no Vivendas da Barra, tá lá no Leblon, né? Tá fora do... os traficantes de BH não moram na Serra e nem no Vila Pérola, não. Eles moram aqui na Pampulha. Ó. Você passa aqui na Pampulha, tem umas casas com as muralhas imensas. A polícia sabe o endereço do traficante e nunca que eles vão lá. Mora no Alphaville. Né? E aí, se o cara vem com esse papo de guerra contra o tráfico, ele deveria comunicar o estado inteiro. Nós vamos fazer uma devassa em todos os bairros. Claro que ele não ia conseguir, que o pessoal do Leblon não ia deixar, né? Mas tem essas coisas, sabe? Aí a polícia foi lá, matou, saiu e vai continuar tudo como está. Isso que você falou, é uma resposta política. Uma de vingança, né, da população. Matar uma sede de vingança da população, que a população vota nele por causa disso e ele continua fazendo nada por aquela população. Mas a gente falou isso tudo porque, assim como a população não entende nem a dimensão política na cabeça dela, a gente precisa crer nessas questões aqui, mesmo que a gente não entenda exatamente do que se trata, né? Então, o que é que a gente crê? Primeira coisa, cremos que Deus é Pai. Ai, meu Deus, o filho ficou errado aí. Filho com F maiúsculo. Cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, único e diverso, e que está em meio aos seres que criou e se comunica com estes e por meio dos mesmos. Ou seja, Deus é esse mistério de ser um, mas ao mesmo tempo ele conversa com ele mesmo, porque ele é três. E só Deus mesmo, o Deus verdadeiro, consegue ser assim. Ele é diferente dos deuses gregos, né? O Deus grego, o sol, possuiu a lua, que deu origem a não sei o quê. Não, Deus ele é único e ele se comunica. Ele é único no sentido de que ele é o autor de todas as coisas, mas ele é único e ele mesmo se fez um ser humano em Cristo Jesus, e ele é único e ele mesmo passa a habitar em todo aquele que crê nele, né? E a química que chega perto, né? Quando você vai nas origens da química, o que você tem? Energia. Na mais banal matéria que a gente acha, um grão de areia que não está com nada, lá você vai ter um átomo e um elétron, né? Esse mistério da natureza. E isso é o Espírito de Deus se movendo em todas as coisas, né? Então, ele é o Criador de tudo, ele é tudo e ao mesmo tempo ele fez muitas coisas que só deveriam existir nele, né? E aí ele se comunica com as pessoas que ele criou, com os seres que ele criou, né? E ele também se comunica por meio desses seres. Segunda coisa, cremos que a Bíblia, aí aqui eu não sei se vocês vão concordar, tá? Mas aqui são as conclusões que eu cheguei nos meus... Estou com 51 anos, eu tenho uns 47 anos de crente. 46 anos de crente. Cremos que a Bíblia é uma das manifestações da mensagem eterna de Deus. E por isso não é Deus. Porque o que a gente faz, e é isso inclusive que está atrapalhando muito a nossa percepção aí sobre a realidade, né? A gente já acha que tudo que Deus pensa está aqui. E quando eu vejo um pregador falando isso, que pena reduzir Deus a um livro. Isso aqui é muito importante, né? Eu leio isso minha vida fora e acho que as pessoas leem muito pouco. Mas falar que Deus se resume a isso aqui é muito pobre, muito pequeno, muito triste. Mas até o Novo Testamento, ele tem as suas limitações. Né? Ele é muito melhor do que o Antigo Testamento, mas ele tem as suas limitações, porque os apóstolos, eles tinham limitações perceptivas. Mas igual você muito bem falou, isso aqui da gente estar reunido, e esse era o sonho de Cristo, porque ele falou, olha, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele estava dizendo isso, de pessoas que amam a Jesus, estarem sempre se reunindo para o Espírito de Deus ir atualizando a palavra de Deus. Né? O próximo estudo que a gente vai ter é a obra do Espírito Santo na nossa vida, né? Que a gente vai estudar um pouquinho, ou quase tudo, dos dons espirituais também.
E a gente vai ver, por exemplo, se a Bíblia dissesse tudo, incluindo o Novo Testamento, a gente não precisava de profecia, a gente não precisava de estudar. Por que eu preciso estudar uma coisa que já está resolvida aqui? A gente não precisava se reunir, já está tudo aqui. Que, aliás, é isso, né? Ah, não congrego não, eu fico só com Deus e a Bíblia lá em casa. Mas Jesus falou, olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos. Então, quem não se reúne... até porque o ser humano tem 2 coisas que ele faz e acha ruim quando se trata de Deus, né? O ser humano, ele acredita em alguma coisa sempre. Aí questiona por que a gente precisa crer em Deus. E o ser humano, ele se reúne para tudo, sempre. O adolescente mais preguiçoso está em algum jogo online neste momento, porque ele se reúne. E aí o ser humano não quer se relacionar quando é para cultivar o Espírito de Deus que já nos habita. Então isso chega a ser um pecado. Um pecado tão grande que Jesus falou, olha, quando eu for, ele virá e ele vai convencer o mundo do pecado. Do pecado porque não creem em mim. Ele mostra assim, até vocês quando se reúnem, vocês não creem em mim. Até vocês quando estão lendo a Bíblia, vocês não creem em mim, vocês têm dificuldade de crer em mim. E vocês têm uma facilidade para crer no nada, para crer naquilo que é vão, naquilo que vai te trazer uma gratificação. Então é um convencimento difícil. E Jesus, sendo Deus, ele nunca escondeu da gente essa questão que pertence a ele. Você olha, o meu Pai se revela a quem ele quer. Então, quando fala isso, não quer dizer que ele separou algumas pessoas para serem perdidas, não. Ele está querendo dizer o seguinte, no fenômeno histórico e humano da existência, tem gente que não vai conseguir crer em Deus. E aí Jesus chega e fala assim, pois é, tem muita gente que não vai conseguir crer em Deus, porque só vai crer aquele que o meu Pai faz crer. E olha que Deus faz algumas pessoas crerem, no sentido de dar a elas consciência, mas elas na prática continuam não crendo. Mas ele também fala assim, teve uns que nunca iriam conseguir crer em mim, mas fizeram tudo o que eu faria como ser humano, que é esse ateu que não conseguiu crer em Jesus, mas se ele está seguindo o caráter de Jesus, se ele está sendo um Jesus na Terra, ele já está salvo e nem sabe. Porque Jesus disse isso, né? No dia do julgamento ele vai falar, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro, você me hospedou, eu estava nu e você me vestiu, estava preso, você foi me visitar. Cara, mas quando foi que o Senhor estava assim que eu fiz? Toda vez que você fez isso a um dos pequeninos irmãos, foi a mim que você estava fazendo. Então tem um monte de gente que acolheu, né? Jesus falou isso de maneira muito simples, olha, qualquer que der nem que seja um copo de água a vocês, por verem em vocês um profeta, receberá galardão de profeta. Tem um monte de ateu, por exemplo, que a gente vê no Congresso Nacional, né? Você tem um deputado mais à esquerda, que é o pastor Henrique Vieira. Ele é muito zombado pelos pastores ali, mas ele é muito querido e ouvido por pessoas que não conseguem frequentar a igreja por causa desses pastores que zombam dele, mas são pessoas que chegam ele no cantinho, ora por mim. Mas você não é ateu? Ora por mim. Você tem eu não acredito em nada, mas você tem um negócio que eu estou começando a acreditar. Os caras que estão sendo convertidos, Deus nunca vai contar para eles. Né? Aí tem esse mais à esquerda e tem um mais à direita, que é o Otônio de Paula, que era um pregador pentecostal, já até pregou nos Gideões. E aí ele está fazendo declarações muito surpreendentes nesses dias. Inclusive ele é do Rio de Janeiro e totalmente contra o que aconteceu lá. E o pessoal da direita cristã está com raiva dele. Ele está assim, gente, eu só estou falando aquilo que Jesus falaria. E aí as pessoas começam a se aproximar de Deus nesse sentido. Então, a gente está aqui com essa consciência, lendo essas questões, porque Deus nos deu essa chance de conhecermos. Mas tem muita gente que não vai conseguir conhecê-lo, mas vai ser surpreendido no dia do juízo. Porque diz lá em desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, Filipenses, porque é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Isso tudo é obra dele. Né? Então, nesse sentido que a Bíblia, eu coloquei aqui, que ela é uma das manifestações da mensagem. Inclusive, eu estou trocando esse termo palavra de Deus por mensagem de Deus, porque palavra, que vem do grego logos, né? Logos é palavra, mensagem, pensamento, conhecimento. Né? Os profetas clamavam isso, olha, o meu povo
perece porque lhe falta conhecimento. Mas aí o profeta vai dizer lá na frente, que tipo de conhecimento? O conhecimento do Santo, o conhecimento do Altíssimo, ou seja, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente deveria se interessar mais por Deus do que pelos mistérios da vida. Neles estão escondidos todos os tesouros da existência, da eternidade. E aí a Bíblia é uma dessas mensagens, né? É uma dessas mensagens que Deus confiou a Israel a produção de parte disso. Parte porque, por exemplo, Lucas não é judeu, né? Então, quando o Espírito de Deus se derrama sobre a igreja, aí não tem mais separação entre judeu e gentio. Tem um povo de Deus, que pode ser um judeu também, mas são os gentios. São as pessoas que, para os olhos dos judeus, são gentios, assim, são as gentes, né? Os outros povos. E aí a Bíblia vai ser nessa mensagem que a gente tem de atualizar enquanto a gente vai se reunindo. Aí, nesse sentido, de que a Bíblia é uma das manifestações, nós temos 5 coisinhas aqui. Primeiro, por que eu estou falando que a Bíblia é uma das manifestações da mensagem eterna de Deus? Primeiro, porque Deus é maior do que o livro que contém a sua mensagem. Então, reduzir Deus a um livro é muita pobreza de espírito. Só idólatra que fica inseguro quando a gente fala isso. Segundo, mensagem é o Deus eterno falando a pessoas que entendem aquilo que conseguem entender. Então, todo ser humano, até a gente, por mais avanço cultural que a gente tenha, a gente consegue entender aquilo que a gente consegue. Tem coisa que a gente nunca vai conseguir entender. Às vezes a gente fica meio assustado, porque, por exemplo, nós somos os últimos da fila pensando na obra de Deus mais ampla, né? E sabemos disso. Então a gente viu muita gente se convertendo e virando pastor, virando gente poderosa. E Deus falou isso, não vou fazer isso com ele. Vou dar prosperidade a ela e toda a família dela. E a gente que fica assim, décadas totalmente cega sobre Deus. Ou então gente que se transformou em pastor e tem todos os títulos que a igreja dá, mas gente cega, mas cega mesmo assim. Às vezes ele fica com medo da gente. Não vou nem falar com esses dois não, porque é muito diferente. E aí Deus se manifestando como mensagem porque eles não conseguem entender determinadas coisas que Deus falou com a gente. Eles não conseguem entender coisas que Deus se manifesta em relação ao seu povo escolhido, né? Até na Bíblia está tudo escrito de maneira tão pilular, né? tão comprimido, que você não consegue imaginar os detalhes. O que é Deus chegando para uma virgem que tinha entre 14 e 16 anos e fala com ela, olha, eu vou visitar o planeta e você vai ser a minha hospedeira intermediária. Não sou verme, mas vou me hospedar em você. E ela fala assim, mas como assim, Senhor? Você não tem relação com homem nenhum. O Espírito do Altíssimo vai descer sobre você, tá? E o seu maridinho vai assumir isso tudo. Vê se essas pessoas hoje aguentariam um Deus que faz um negócio desse. Deus não faz isso não, Deus não cria confusão entre família. E Deus criou confusão entre família. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. E Ele não está nem aí do que a gente pensa. Ele é graça. A Maria entendeu a mensagem, mas as pessoas que leem a história de Maria não entendem. Maria entendeu. Senhor, eis aqui a tua serva. Faça-se em mim conforme o Senhor quiser. E aí quando o anjo fofocou para ela que a prima dela estava grávida, na hora que o anjo foi embora, foi para casa da prima. Aí quando chega lá, já estava grávida de 6 meses do João. E aí o João, estremece de alegria. Aí a menina já é tomada pelo Espírito Santo. Essas conversas de crente que a gente vê, aconteceu lá. Como assim que vem me visitar a mãe do meu Senhor? Quer dizer, o neném treme na barriga dela, já é tomada em profecia. Aí a Maria já fica cheia do Espírito Santo, já faz um cântico que foi colocado na nossa Bíblia. Aí as pessoas acham que isso tudo era coisinha assim, suave, nada. A tensão que houve. E ainda aquele menino prometido me nasce no meio de um recenseamento, ainda vai ficar na manjedoura. Olha que aperto. Mandou os pastores lá que era eu e tocha cheia. Vai falar com os pastores, esse vai ser o sinal. Vocês vão achar o menino envolto em panos numa manjedoura. Aí os pastores vão correndo para ver se vai chegar lá e encontrar o menino. E ao mesmo tempo, essa foi a mensagem que aquelas pessoas conseguiram entender, porque aqueles pastores, muito possivelmente, quando Jesus ficou famoso, já estavam todos mortos. Talvez eles não conseguiriam entender
Eu não acredito que esse menino... Não, eu estava lá com os pastores, ele levou a gente lá na manjedoura. Mas esse menino aí, não acredito não. Não acredito. Até mesmo que eu vi, alguns devem ter questionado, falando, isso aí é o pobre que nasceu na manjedoura. Os irmãos de Jesus questionaram. Foram 3 vezes prendidos. Talvez o Herodes, né, mais que os judeus, né, porque ele manda caçar e matar, né? Então, assim, talvez ele tenha acreditado mais naqueles que deveriam acreditar. Isso. Ele acreditou mais, que ele manda... Ele tinha tanta certeza que o rei tinha nascido que ele mandou exterminar as crianças de 2 anos para baixo. E aqueles que deveriam acreditar e proteger não acreditaram, né? Não acreditaram. E aí... Aí a gente está falando isso aqui porque é Deus falando aquilo que as pessoas conseguem entender. E aí Deus é misericordioso. O terceiro do item 2, né? O próprio processo de inspiração é todo caracterizado pelas percepções culturais dos escritores e editores originais das escrituras. E a maior prova disso é que na Bíblia não tem absolutamente nada sobre dinossauros. O cara escreveu, ele escreveu inspirado, mas não foi um estupro psicológico, né? Quando Deus falou com os profetas em linguagem, seja tecnologia ou não, ele usou as linguagens que eles conseguiam entender. Era chifre, monstro marinho, não sei o quê, mas não se falava em dinossauro, não se falou em fecundação. Deus não chegou para Maria e falou, olha, o Espírito do Altíssimo vai fazer uma clonagem em você, vai pegar determinadas células da região do seu óvulo e vai pegar o núcleo delas e juntar com a outra. Não, o Espírito do Altíssimo te envolverá. Coitada, uma mulher de 14 a 16 anos naquela época, não podia nem ter conhecimento, né? Então, o próprio processo de inspiração é inspiração no sentido de que esses caras não iam tirar isso aqui do nada. Eles receberam a ordem, escreve, né? Eles receberam experiências místicas, mas a experiência mística que eles interpretavam dentro daquilo que eles conseguiam entender. Então, a gente achar que inspiração é inerrância, né? Ah, não, a Bíblia é inspirada e inerrante. Não, a Bíblia é inspirada. Não vou falar que ela é inerrante porque a percepção de que está inspirado está aqui. Agora, você vai vendo que é Deus mesmo, que a pessoa teve a honestidade de escrever, mas ela também conseguiu publicar só aquilo que ela conseguia escrever, né? Muitas outras coisas que Deus falava assim, não, isso aí você não escreve, não. Né? Então, esse é o processo de inspiração. Inspiração não é falta de erro. Número 4. A mensagem de Cristo é acessada a partir da leitura das Escrituras, mas não se atém a estas. Então aí que começam os nossos pecados. Você tem um monte de ignorante que não vai ler a Bíblia porque acha que isso é vaidade, que não consegue entender nada. E tem aquelas pessoas que têm uma inteligência. Aí são as pessoas que me chocam, né? É gente muito inteligente, gente muito capaz, gente muito estudiosa, mas quando é para ler a Bíblia, a pessoa não vai render nada. E aí chega a ser uma coisa demoníaca, porque como é que uma pessoa é inteligente e não vai querer ler as Escrituras? Não consegue entender também. Não consegue entender. Assim não entra. E aí, com todas as versões que temos, né? Então, a gente precisa entender que, embora a mensagem de Deus não está resumida nas Escrituras, é importante a leitura das Escrituras, nem que seja uma vez na vida a pessoa ler isso, né? E, por fim, número 5, neste sentido, a leitura da Bíblia é fundamental, mas Cristo e nossa comunhão com Ele é essencial. Então, se a Bíblia é fundamental, não tem como você ter uma vida em Jesus sem conhecer nem que sejam as histórias desse livro. O essencial na nossa vida é Cristo. Porque tem muita gente, muitos literatos conheceram as Escrituras. O Machado de Assis, não? Muitos filósofos conhecem muito as Escrituras, mas você vê que é uma leitura que eles fizeram de acordo com o tempo deles, né? Eles não conseguem estranhar algumas coisas que a gente já consegue estranhar hoje. Então, a leitura da Bíblia ela é fundamental, mas Cristo é que é essencial. Por isso que é um analfabeto que não consegue ler a Bíblia, ele está guardado em Cristo, porque ele tem o essencial, que é Cristo Jesus, né? Aí, o terceiro credo. Cremos que a palavra de Deus é Cristo Jesus. Ele é o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós durante 33 anos. Depois de ressuscitado, prometeu-nos o seu Espírito para habitar
dentro de nós até a sua vinda. Então a gente precisa entender, porque a gente fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo aí no grego é a palavra logos, que é a palavra, né? Então, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Se a Bíblia está dizendo que Jesus é que é a palavra eterna de Deus, por que eu vou dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? As pessoas até confundem isso, né? Porque no Apocalipse está falando, olha, você não pode acrescentar nenhum i, nenhum tio deste livro. Mas aqui está falando de um livro que o João viu na visão, que na verdade o livro, ele está falando o livro da vida. Estou abrindo aqui como é que é a existência, como é que as coisas são no começo e no fim. Você não vai acrescentar nada. Ele está falando do livro Bíblia. Porque o livro Bíblia, na hora que você vai traduzi-lo, você vai ter que acrescentar. Tem um monte de texto aqui que é muito adaptado para a gente conseguir entender o que talvez o judeu nem conseguiu exprimir. E não existe, não esconde isso. Quer ver algumas curiosidades na Bíblia que a gente nunca parou para pensar nelas? Moisés é uma figura interessante para Israel, né? Mas vocês já repararam uma coisa? Já repararam? Qual é o outro Moisés que existe nas Escrituras? Tá vendo? É verdade. Por exemplo, Davi tem... nas Escrituras só tem um Davi, que é um outro ídolo judaico, né? Mas só tem um Davi, só tem um Moisés. Agora, quando você vai ver nos nomes, né? Judas, Pedro... Aí já é... não, na verdade não é Pedro. Judas, Simão... esses nomes que significa filho de Deus, né? Alguma coisa bem Haddad... Benjó é do Jorge Benjó. É o Jorge, filho do São Jorge, né? Jorge Benjó. Ele fez um trocadilho. Mas Então esses nomes eram frequentes, mas engraçado, não tem um outro Moisés na Bíblia, não tem um outro Davi na Bíblia. Isso mostra que, mesmo a Bíblia sendo inspirada por Deus, os sacerdotes trataram de esconder qualquer outro personagem que se chamasse Davi ou Moisés. Na verdade, tem um texto até interessante que é em Juízes, acho que é Juízes 17, 19, para vocês verem que isso está aqui nas Escrituras. Mas você não pode falar assim porque eles não vão acreditar na Bíblia. Mas alguém aqui está sendo convocado a acreditar na Bíblia? A gente tem que crer em Jesus. Deixa eu ver aqui. Tem um Sansão, aí vem o Mica, aí depois do Mica... Aqui, Juízes, vou ler só pra gente... Juízes no capítulo 18. O Mica é um cara que fez um ídolo lá, e ele era o filhinho da mamãe, e disse que era juiz de Israel, mas isso aqui tudo quando você vai ali no livro dos Juízes chamado por Deus mesmo, tinha uns 3 no máximo. O resto era tudo construção israelita. Aí esse Mica fez um negócio lá, e aí fala assim: ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Aqui está... Ninguém percebeu o que está aqui, né? Mas quando você vai estudando isso, é que você descobre. Sabe esse Jonatas, filho de Gerson? Aqui está falando de um neto do Moisés. O Moisés teve um filho chamado Gerson. E esse Gerson teve um filho chamado Jonatas. Esse Jonatas é que ele foi servir de sacerdote para esse povo aqui. Aí, quando você vai estudar a Bíblia, os originais é que falam que os rabinos, eles não aceitaram que um neto do Moisés tivesse se entregado à idolatria. Aí eles mudaram o nome de Moisés para Manassés. Então, esse Manassés aqui, Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, na verdade seria o filho de Moisés. Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo. Estão falando que eles chamaram gente que não era da linhagem sacerdotal, porque Moisés não era sacerdote, ele era um líder político, né? Aí pegaram o neto de Moisés e colocaram para ser sacerdote lá em Dan, em Laís, no caso. Mas aí, para limparem a barra do santo deles, que é Moisés, eles colocaram, não, Moisés não, Manassés.
que muito provavelmente Moisés se chamava, como é que é o nome? Tutmoses, que era um nome egípcio, né? Moisés não era um nome hebraico. Então, tinha o Manassés, tinha o Tutmoses, ou talvez o próprio Moisés se chamasse Manassés, mas eles colocaram Moisés para criar uma personagem. Nossa. E quando a gente faz isso, não estou querendo dizer que quem fez isso é corrupto. Quem fez isso estava tentando comunicar a um povo que era analfabeto. Não, Deus levantou um homem para tirar a gente do Egito. Eles podem ter batizado esse homem, que muito provavelmente se chamava Manassés ou se chamava Tutmoses. E aí a gente ficou com Moisés. Tutmoses era o nome dos filhos da realeza egípcia, né? Era sempre assim. E o que é isso aqui? É só a Bíblia reproduzindo o seu contexto histórico. Era assim que se produzia a literatura. Mas na hora que chegou assim, peraí, não podemos admitir que o Moisés teve um neto idólatra. Então agora põe o nome original dele, é Manassés. A gente não está mentindo. Entendeu? É isso, conveniência religiosa. Agora, isso aqui tirou o mérito do texto? Não, o texto está contando uma realidade e mudou o nome de alguém aqui para o povo não ficar desapontado que o Moisés... Ai, meu Deus, o Moisés teve um neto. Ah, então Moisés tinha alguma maldição que recaiu sobre o neto. Tem essas coisas. Agora, para quem se relaciona com Jesus, nada disso faz efeito. Nada, porque eu sei quem é Jesus, eu ando com ele, ele fala comigo e ele atesta essas coisas aqui, ele até atesta aqui, meu servo, isso aqui, olha só que povo bobo. O povo tá preocupado com não sei o quê. Porque não é a Bíblia que garante a nossa fé em Cristo Jesus, é Ele se revelando a cada um de nós o tempo todo e a gente crescendo em conhecimento dEle, né? Então, por isso que a Bíblia é fundamental, mas Cristo aqui é essencial. Terceiro credo. Já falamos, foi do verbo eterno, né? Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra eterna de Deus que se fez carne. E é claro, de olho nessa palavra eterna, eu pego a palavra marcada pelo tempo e espaço. Isso aqui é a palavra marcada pelo tempo e espaço. A palavra eterna é só Jesus. E não vai dar a glória dele para um livro, não. Quarto credo. Cremos que Cristo não foi torturado e morreu por Deus gostar de sangue. Porque a gente tem uma tradição cristã de um Deus irado, que ele precisou que alguém morresse na frente dele, estourasse lá, igual o pessoal do Rio de Janeiro, para ele falar assim, meu filho foi estourado, aí Deus se humanizou. Não, isso é mentira religiosa, sem vergonha, por sinal. O sofrimento e morte de Cristo foram a expressão do seu eterno amor aos que ele criou. Uma entrega com dois significados, ou seja, Deus não colocou Jesus lá por ele ser um covarde, senão ele ia matar a humanidade. Ele com o seu filho falaram assim, olha, nós criamos a humanidade tem características divinas, por exemplo, a humanidade é livre e eles estão preferindo não crer em nós. Mas a gente vai lá se manifestar a eles. Deus já sabe o que é o ser humano, ele já sabe que o ser humano não ia crer, mas o ser humano não sabe. Então o ser humano ele precisa de arrependimento que comece por esse conhecimento do amor de Deus. Aí o que a gente faz? Porque Deus era irado contra nós e que não sei o quê, mas como é que eu vou crer num Deus que é tão irado que ele precisou do filho dele estourado para ele passar a amar a humanidade? Isso é uma blasfêmia religiosa criada talvez no entendimento dos próprios escritores. Só que os escritores, eles tinham tanto o Espírito Santo quanto a gente tem, e a gente consegue entender o amor de Deus, a gente tem tempo para entender isso, né? E aí, foi uma entrega com dois significados, né? Primeiro significado, salvar a todos os que se arrependerem e aceitarem o seu senhorio, porque Deus jamais vai forçar as pessoas a serem salvas. Ele se revela sem pedir licença. Mas as pessoas são livres para olhar assim, não quero. Mas ele se revela com todo o amor que ele é. É amor porque... Veja que perda de tempo. A gente, por muito menos, fica indignado de você ter se dedicado tanto a alguém e a pessoa olhar assim, nossa, que porcaria. E é assim que muitos fazem com Deus. Mas ele se doa. Então, esse é o primeiro propósito. Segundo propósito da entrega. Fazer constatar a maldade que nos constitui. Porque a gente fica assim, por que tem sofrimento? Porque Deus não guardou as crianças disso? Por que não sei o quê? Aí, né? Aí você tá vendo os cariocas lá idolatrando o massacrador.
né, existe muito Jack Estripador, inclusive disfarçado de governador. Em última análise, nem queremos o bem que pensamos buscar. Esse é o grande problema da humanidade, que quando você vai olhando para Jesus e compreendendo tudo que ele passou, a humanidade vai descobrindo que eles não querem isso. Aí alguns vão assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. O grande mal dessa história sou eu, que não quero isso diante de todo o bem que ele me revelou. Então, Jesus, ele não veio para poder acalmar Deus, ele veio para se revelar. E quando ele se revela para a gente, ele também nos revela quem a gente é. Né? Porque aquela mulherada toda escrevendo pro maníaco do parque, Jesus veio para elas. E elas, né, querem brincar com a maldade alheia. Aquele cara que desferiu 61 socos na namorada ao vivo, ele também recebeu várias cartas de mulheres assim, ai, quero que você faça isso comigo, não sei o quê. Você vê que aí a gente fica assim, ai, tadinho do ser humano, coitadinho, porque Deus não se revela. Quando o ser humano tem a chance de clamar por misericórdia, o ser humano descobre que ele é um demôniozinho. Letra B. Por outro lado, ainda sermos capazes de... porque em última análise, nem queremos o bem que pensamos buscar e, por outro lado, ainda sermos capazes de matar quem nos trouxe esse bem, aí eu coloquei aqui, esse bem que ameaça a própria alienação e aflições nas quais confiamos. Porque a gente pensa assim, a gente precisa de um libertador, a gente precisa de um salvador, aí o salvador vem. Quando o salvador vem, ele acaba com o negócio dos sacerdotes. Que sacerdote ia aceitar Jesus porque o sacrifício ia parar, acabou a grana do sacerdote. Né? Que o trabalho deles era matar bicho. Aí Jesus vem curar as enfermidades. Aí tem uma ONG aqui que ganha milhões de reais lá da Europa porque eles estão aqui para associação. Aí vem Jesus e curou as pessoas das suas deficiências mentais, por exemplo. Acabou o dinheiro da ONG. Eles vão matar esse Jesus. Pois foi exatamente isso que aconteceu em Israel. Jesus foi uma ameaça a toda a estrutura religiosa de Israel e eles não quiseram. Falando de Israel. Roma ficou sem entender, mas qual foi o mal que ele fez? Ele se declarou Deus, mas até o imperador romano se declara Deus, velho. Eles são doidos. Não estou vendo nenhuma maldade. Mas o que acontece? É porque se declarar Deus é falar assim, acabou o sacrifício de vocês, acabou. A Bíblia relata daquele homem que foi solto. O Barrabás. Barrabás relata depois? Depois não, só fala que ele era salteador e que a multidão pediu para ele ser solto. Já começa. É porque Roma tinha uma prática, né? De dar à multidão a chance de soltar alguém. Eu sei. E aí ele queria dar essa chance para Jesus, mas a multidão escolheu o Barrabás. Mas eu tô pensando também na chance que Barrabás teve naquele momento, né? Tipo assim, Jesus tinha se entregado já desde o princípio, né? Uhum. Mas eu falo assim, no sentido quando ali a primeira pessoa, assim, no sentido... Sim, de falar assim, gente, eu não quero ser solto, não. Das duas, ou o Barrabás saiu dali profundamente arrependido, ou o Barrabás virou um pequeno ditador em algum lugar. Vocês gostam da maldade mesmo, né, cambada? Muito obrigado. Eu vi um negócio na televisão, um documentário falando do Barrabás na cena do filme. Aí o papel do cara, né, que fez o papel. Não, disse que ele converteu assim na cena. Mas isso são viagens que a gente faz, né? Na verdade, a gente não sabe o que aconteceu. Eu queria muito saber o depois, né? O depois da mulher pega em flagrante adultério, o depois do cego que foi curado. Eu tô fora disso, não tô bem direito, né? Tipo assim. Dá para criar uma literatura bem científica sobre isso. Entender porque o Barrabás é declarado Declarado, descarado. Então, assim, o que explica talvez é a cegueira, o fundamentalismo, né, religioso. E não só fundamentalismo, né? Porque é isso, as pessoas, elas reclamam do assalto, mas as pessoas no cotidiano, elas são ladras. Elas são ladras. No seu íntimo, elas são assassinas. Olha, você vê, o tanto de gente que poderia estar morta agradecendo pela morte dos outros. Porque elas são assassinas. A pessoa falou comigo agora à tarde. Não, eu reconheço que eu sou hipócrita mesmo, eu quero vingança, não sei o quê. Eu fiquei pensando, podia ter sido ela, né?
Mas não, eu estou contente com a morte. Jesus falou isso, né? Pensar, vocês matam mais do que vocês pensam. Então aí vem um Deus para ameaçar isso tudo que a gente gosta de fazer, um Deus para atrapalhar meu capitalismo, um Deus para guardar meus filhos de todos os filhos. Não, gente, a gente gosta também de passar um tempinho no hospital, uma delícia. Fica ansioso, é tão bom. Aí vem esse Deus atrapalhar a gente. Porque como o mundo está caído, toda a nossa percepção é assim. E aí é nesse sentido que a gente vai vendo um Deus cheio de misericórdia, ele vai se revelando a essas pessoas assim. É na ansiedade delas, na ansiedade que eu falo, é nessa coisa de a pessoa achar chique sofrer. Né? Como é que é a música do Chico Buarque que fala? Tem uma vida sensata, sem emoção. Não gosto de nada, não chamo João. Não gosto, não, que é inútil. Mas tem uma frasezinha que ele fala nessa música, que ele está falando que tem uma vida sensata, sem emoção. Aí muita gente acha que a vida com Jesus é essa vida sensata, sem emoção. Ah, não, eu quero ficar ansioso. Eu quero sentir saudade. Aí eu quero ir para o hospital. Tem que correr atrás de alguma coisa. Eu quero ir para o inferno, que lá tem agitação. Aí ele tá ironizando isso, né? Tem uma pressa danada, não paro para nada, não presta atenção. Ele está falando de um homem sisudo, um homem cheio de compromissos, né? E ao mesmo tempo um homem sensato. Aí vem Jesus e acaba com a sensatez do homem sensato. Então, é isso, né? Jesus é o bem que ameaça a nossa alienação e as aflições. Se a gente confia nisso. Número 5. Nós cremos também na necessidade humana de crer e confiar em Cristo. Que é aquela pergunta dos ateus. Por que temos de crer em Cristo? Uma colega minha uma vez postou, psicóloga, né? Eu acho engraçado essas pessoas que precisam de crer em alguém para se posicionar na vida. Eu fiquei assim, mas ela crê em quê? Ela crê em alguma coisa. Ela crê. Porque ela sabe que vai levantar no dia seguinte. Então é assim, é uma resistência quanto a Jesus. Eu não preciso crer em Jesus, mas ela crê em alguma coisa. Vai crer nela, então, ela vai levantar no dia seguinte e vai trabalhar. Então, entre crer em alguma coisa e crer em Jesus, o simples é o que Jesus falou. Quem tem sede, ou seja, quem admite a sede que tem, venha a mim e beba. Porque você tem sede, você vai beber qualquer água de qualquer fonte. Então está aqui a fonte da vida eterna. Mas enfim, a gente entende, né, as limitações das pessoas. Então, por que temos de crer em Cristo? Por que tê-lo como nosso Senhor e Salvador? Por que não podemos viver por nós mesmos? Uma resposta prática. Todo ser humano crê em algo. Na verdade, flagra-se escravo de algo. Por que então rejeitarmos a revelação do amor de Deus em pessoa? Então essa é uma pergunta que eu nunca vou convencer ninguém disso. Mas isso ajuda aqueles que creram a não desistirem de crer. Porque se Deus se revelou para a gente, eu vou ficar perguntando por que eu tenho que crer em Deus? Ele fez esse favor de se revelar, né? E aí se eu não creio nele, eu ia me flagrar escravo de muitas outras coisas. E a gente não crê em outras coisas, a gente é escravo delas, né? Por isso que Jesus fala lá, quem comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque aí você não precisa de viver nada disso, que é inferior àquele que criou todas as coisas, né? Por que temos de crer e confiar em Cristo? Número 2. Porque Cristo aparentemente... é a segunda pergunta, né? Por que Cristo aparentemente não resolveu os problemas da humanidade? Vamos lá. Porque Ele nos fez humano para sermos responsáveis pela própria existência. Contudo, deveríamos confiar a nossa vida a Ele. Então, a primeira resposta, né? Por que Ele não resolve o problema da humanidade? Meu filho, você é inteligente, não é? Você não banca todas as coisas? Então essa é a primeira parte da resposta. Você foi feito para ser humano. Você foi feito para construir a sua existência. Segunda parte da resposta. O convite é, por que você não confia todas as suas habilidades a Jesus? Porque o ser humano humilde não é aquele, não preciso de Deus não, eu me viro sozinho não. Eu sei das minhas competências, mas que graça que tem eu exercê-las se não é nele? Porque se não for nele, vai ser em quê? Vai ser no conchavo, né? Vai ser na rasteira. Segundo, se Cristo agisse com mágica, que o pessoal quer que Deus tivesse cuidado de tudo, guardado todo mundo, mudado a cabeça de todo mundo. Aí se Cristo agisse com mágica, logo iríamos chamá-lo de ditador e manipulador. A gente acha que Deus é manipulador mesmo não agindo com mágica? Aí por que Deus deixou assim? Ele está planejando o que fazendo assim? Por que Ele não acudiu então?
Quem garante que vai guardar meus filhos? Aí ele guarda e é chamado de ditador e manipulador. A verdade é, todos temos sede. E quem tem sede, vem a mim e beba. Está lá em João 7, 37 ao 39. É bom a gente ler isso aqui. João 7, é o próprio Jesus numa festa de judeu. Aí ele está assim, ó. João 7. Ah, minha Bíblia nova, ainda vou acostumar com ela. João 6, João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está falando da Escritura do Ezequiel, né? Que o Ezequiel falou que do trono de Deus fluía um rio. Aí está dizendo, quem crê em mim é que vai experimentar esse rio que sai do trono de Deus, porque eu sou Deus, eu sou o trono de Deus. Aqui é Jesus falando para judeu. Estou dizendo para vocês, eu sou a água da vida. Eles falam, esse é doido. Eles viviam adorando a Deus, buscando a Deus, aí quando Deus conta para eles, eu sou esse Deus que vocês estão buscando. Aí eles acharam ele doido. Isso disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, aí ele mostra a diferença de por que ele não age com mágica. Porque se ele agisse com mágica, a gente nem ia reconhecer a nossa sede. Ia viver só de espetáculo, né? E por último, Cristo nunca nos escondeu o fato de que o reino dele não é deste mundo. Ele veio se relacionar com os indivíduos e com sua igreja reunida. Nisto é que consiste a consolidação do seu reino. Porque a gente pensa assim, por que Jesus não resolve o problema do mundo? Ele já falou. O que ele tem com as estruturas políticas? O que ele tem com as estruturas empresariais? Na verdade, quem é cheio do Espírito Santo vai ser um infiltrado no meio de todas essas coisas. Quem é cheio do Espírito Santo vai ter seu cargo público, mas vai ser um infiltrado de Deus ali. Que os problemas não serão resolvidos. Eu é que preciso, igual a Jesus, lutar pelas causas dos fracos, dos desamparados, dos injustiçados, mas a estrutura não vai ser resolvida, não. Só que o que crente faz? Já que a estrutura não vai ser resolvida, isso tudo vai pegar fogo, não vai fazer nada não. As estruturas não serão resolvidas, mas tem uma estrutura dentro de mim que precisa se compadecer, que precisa entender que você está passando na rua, tem gente na rua e você tem a luz de Deus para brilhar em relação a essas pessoas. Né? E, então, por que crer e confiar em Cristo? Por esses motivos todos, né? Sexto credo. Cremos que a igreja é a reunião dos santos na terra, com o objetivo de repartirmos a presença de Cristo em nós e entre nós por meio da comunhão, das reuniões e dos sinais que o seu Espírito opera quando nos reunimos. Então, qual que é a função da igreja? A igreja é ir para o domingo, rezar a missa? Não, a igreja tem esse tanto de coisa aqui, ó. Igreja, todo mundo aqui é cheio do Espírito Santo? Então a gente vai repartir, uns com cânticos, outros com oração, outros com profecia, outro com salmo, outro com revelação, outros até com predição, outros com conhecimento, outros com a palavra da sabedoria, que é aquela coisa que vem ali na hora e ninguém sabe o que fazer, né? Então a igreja é essa reunião para a gente ir sendo o reino de Deus. E segunda coisa, esse repartir, ele só acontece por meio das reuniões. Aí é muito triste quando você se percebe uma igreja e aí, a gente cantou, leu a Bíblia, todo mundo foi para casa. Ele está assim, gente, o sonho de Deus era estar se manifestando com todo mundo. Carregar o folhetinho. Exatamente. Ou então faz disso, não um congresso, não sei o quê. Eu fico, meu Deus, que saudade de um congresso onde a gente vai para aprender e sair de lá, não com estrategismo de conquistar não sei o quê. Sétimo e antepenúltimo. Cremos que o grande objetivo da igreja não é implantar o reino de Deus, e sim plantar. Isto é, semear a mensagem de Cristo, deixando os resultados com ele. Não é um império, é uma verdade em amor que vai sendo construída eternamente. Porque a gente fica pensando assim, ai meu Deus, quando é que nós vamos chegar no resultado? Por exemplo,
Vamos pegar os grandes pastores aí. Eles tiveram resultado. E igrejas muito bem construídas, igrejas assim, gerou emprego para a construção civil. Mas e aí? Jesus pode falar nesses cultos? Jesus pode chegar no meio de um culto do Silas Malafaia e falar assim, para de fazer campanha para Bolsonaro? Ele pode fazer isso? Que o dia que ele fizer isso, irmão, leva ela pro canto que ela não tomou o remedinho dela hoje não. Essa é a blasfêmia em forma de construção. Agora, é claro, como foi Deus quem deu o dom para o Silas Malafaia, aquilo que ele construiu e a recompensa que ele ganhou, aquilo vai ser passado para outrem. Aquilo vai ser preenchido por algum outro povo. Né? Porque a gente está olhando o Malafaia, mas eu estou olhando uma coisa maior. Aí Deus deu a ele um poder, um jeito de angariar fundos, que ele pegou isso tudo e está entregando a um ídolo. Um ídolo bípede. Mas é isso, Deus é amor, mesmo quando Ele está jogando soda cáustica nos seus filhos, porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso, porque Ele sabe que o resultado é bom. Então, não é questão porque o Silas Malafaia, no meio da pandemia, ele estava construindo uma igreja a cada 3 meses. Você vê que na pandemia muita gente ganhou muito dinheiro, né, incluindo ele. Mas a pergunta é essa, tá, mas e aí, eu posso ser Deus lá? Por exemplo, na Universal o diabo fala no microfone. O microfone é dado para o diabo falar. Quem é você, Maria Molambo? Tá mentindo, né? Tá brincando com a religião dos outros. Mas por que ela está aqui? Porque ela não dá o dízimo. Nossa, graças a Satanás a igreja tem muito dízimo, né? Agora, quando alguém se levanta, não, tem que ter ordem na casa do Senhor. O bispo Macedo nunca que vai deixar o Espírito Santo falar. Nunca, é esquizofrenia. Mas o diabo pode falar, porque o diabo me dá louco. Agora o Espírito Santo, ele vai contar que eu sou safado e ladrão, não vou deixar ele falar aqui não. E é assim, nos mais níveis, né? Desde o Macedo que não deixa falar, até aquele pastor que parece humilde, aí Deus vai falar com ele, ele fica igual aconteceu, né, com a gente. Deus falando com o pastor, ele está dizendo, nessa casa tem sacerdote, nessa casa tem sacerdote. E Deus falando com ele, nessa casa tem sacerdote, nessa casa tem sacerdote. Aí no dia seguinte ele botou todo mundo fora de comunhão por rebelião à autoridade. O que é rebelião à autoridade? Porque um pastor estava pregando e os jovens não impediram Deus de falar com o pastor. Esse cara é doido. Eu falei isso com ele. O senhor tem certeza que eu tinha esse poder todo de interferir na obra do Espírito Santo na vida de um jovem? Porque ele veio me questionar, porque ele queria que eu calasse a boca do jovem, porque ele era o sacerdote e Deus nunca vai usar alguém para falar com um sacerdote. Pronto, agora você virou Deus, né, sacerdote? Mas é isso, a gente que está aí vai morrer de velho, vai morrer rico, próspero, papapá. E se sentem salvos porque prosperaram contra o Espírito Santo. Né? Teve uma outra situação que... Eu vou tocando, né? Fisicamente também. Aí, qual é o escrito de Deus que eu quero isso? Teve uma situação que Deus usou alguém... Era um grupo, né? O que acontece? Deus queria a gente aqui, reunido aqui. Aí aquele monte de jovens que estava aqui, eles começaram a se reunir em grupos paralelos. Eu já tinha entendido a rebelião, mas eu tô assim, eu não sou Deus, rebelem-se como quiserem. Mas Deus não gostou disso, não. Falou comigo e com a outra pessoa assim, vocês vão fazer um jejum de 6 horas da manhã até a hora que vocês forem num daqueles encontros. Agora que já se passaram 13 anos, dá para contar. Aí a gente ficou em jejum. Eu comecei às 6 horas da manhã, só tomando água o dia inteiro, e a gente conseguiu chegar no lugar lá às 9 horas. Vocês vão chegar lá e no final vocês vão fazer uma oração. E o resto deixa comigo. Aí chegamos no final, nossa, um grupo cheio, coeso, eu tô assim, aí eu falando com Deus, mas por que o senhor quer brigar por isso? Esse povo tá gostando disso. Porque alguém pode pensar assim, o Leleco foi lá, né, fiscalizar. Não. Aí Deus tá assim, gente, a obra é minha. Eu faço do jeito que eu quero, com quem eu quero. Isso que está acontecendo é rebelião e eu vou acabar com isso hoje. Aí, eu achei engraçado que o cara que Deus tomou para acabar com aquilo lá, ele ficou com raiva por causa da manifestação do outro e foi embora. Na hora que ele foi embora, ele encontrou com o outro que estava em casa dormindo. Deus me acordou e falou assim, vai lá que você tem uma mensagem para entregar para o outro lá. Aí os dois encontraram e voltaram. Porque voltaram, né, para a reunião. Porque ele entregou a profecia e saiu sem jeito.
Porque, enquanto ele estava entregando a profecia, o líder daquele grupo olhou para ele assim, eu te expurro em nome de Jesus. Ai, meu Deus, o cara está expulsando o Espírito Santo como se fosse demônio. Totalmente cego. Aí ele ficou com raiva, porque tipo assim, Deus não me acudiu, ele foi embora. Aí o outro falou assim, eu estava dormindo lá em casa e Deus me mandou me acordar e falar que eu tinha que vir aqui falar com vocês e citar um provérbio para aquelas pessoas. E o provérbio era que o perverso nunca prevalecerá diante de Deus. Era uma coisa mais ou menos assim. E aí, resumindo a história, aquele grupo nunca mais passou daquele dia. Agora, é Deus quem faz isso, mas por que a gente está falando isso aqui? Porque a igreja, ela deveria se juntar para deixar Deus falar. É Deus quem fala. É Deus quem... A gente tem medo disso, né? De Deus avacalhar as coisas que a gente quer fazer. Mas, gente, é muita graça divina Deus parar tudo que Ele está fazendo e vir falar conosco. É melhor do que o orixá no qual as pessoas creem, né? Deus recebe a oração de quem consegue crer, só no orixá. É o que a pessoa conseguiu crer. Agora ele se revela para a gente e a gente vai ficar chutando Deus como se ele fosse, né? Como se ele fosse um rato, que a gente tem nojo de rato, né? Aí sem bicudo o bicho por causa da sujeira dele. Então é difícil. Mas enfim, essa é a diferença entre implantar o reino, que é construir o templo de Salomão, e plantar a mensagem de Cristo. O que é plantar a mensagem? A gente está aqui. Ele vai fazer o que Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser e até quando Ele quiser. Eu só não quero morrer como o Bispo Macedo, que não deixa ele falar no culto. E nem quero morrer como um teólogo, dono de seminário, que quando Deus fala, nessa casa tem sacerdote. Cala a boca. Não pode falar isso pro cara, né? Mas aí você é lixado no culto se você fala um negócio desse, né? Penúltimo. Cremos que a missão da igreja na terra não é se expandir, é fazer discípulos. Só que esses discípulos não são discípulos de um projeto ou de um reino paralelo, e sim do caráter de Cristo Jesus, de tudo aquilo que Ele foi e fez como ser humano cheio do Espírito Santo. E tudo isso é bem o contrário dos sistemas do mundo, incluindo o sistema religioso. Tinha um líder que ele era muito querido, mas toda vez que eu via a pregação dele, me dava uma tristeza aqui dentro. Ele morreu, né? Ele estava saindo da casa, da mansão dele. Ele era lá das Bahamas. Ele estava saindo, aí o avião dele caiu no aeroporto mesmo. Ele subiu assim, buf, e explodiu. O nome dele era... Ai, meu Deus. Mas ele parecia um empresário. Aí ele tinha uma tese, que o reino de Deus era como se fosse uma empresa. Aí ele falava que ele era embaixador do reino de Deus, mas ele ia dar palestra, mas na verdade ele pegou toda a teoria da administração de empresas e transformou num sermão, numa palestra. Gente, eu esqueci o nome dele. É um pregador das Bahamas. Silas Malafaia já trouxe ele várias vezes para o Brasil para pregar. E aí todo mundo ia aprender a administrar o reino de Deus. Só que na verdade era um curso de administração adaptado. E aí não é, o reino de Deus é outra coisa. O reino de Deus não se constitui de comida nem bebida, mas de justiça, alegria e paz no Espírito Santo, né? Eu posso ser um empresário cheio do Espírito Santo, mas eu não posso pegar o princípio de uma empresa e colocar no reino de Deus. Porque aí no reino de Deus você tem que fazer diplomacia, sim, mas negócios não. Negócios não combinam com o reino de Deus. No reino de Deus você vai colocar tudo a perder. E aí, gente, eu esqueci o nome dele. E por último, mas aí porque a gente logo confunde fazer discípulos com você tem um líder formado? Gente, eu não tenho que me preocupar em deixar líder, porque eu não sou um administrador de empresa. Quem é o nosso líder? Quem é o nosso líder? Senhor. É o Senhor. Então quem é que vai preparar o meu substituto? É o Senhor. Que a gente fica nessa assim, eu estou quase morrendo, eu preciso deixar alguém no meu lugar. Não. E aí Deus, por exemplo, Deus chamou Saul. Saul foi chamado por Deus, não é burro, porque ele queria estabelecer uma dinastia. Aí pronto, ele passou o reino dele todo preocupado com Davi. Burro. Ele ficou lá 40 anos tentando resistir a uma coisa que Deus ia dar para Davi, porque Deus dá a quem Ele quer. Eu estou aqui
Aí tem que ser um filho meu que vai me substituir? Nessa coisa que eu nem fiz, né, aos olhos dos homens? Não, gente, o reino é de Deus, é Ele quem vai pegar os substitutos. É Ele quem vai eleger, é Ele que vai preparar. Né? E por fim, cremos por fim nas ordenanças, faltou um S aí, nas ordenanças solenes de Cristo. Quais são as ordenanças solenes? O batismo nas águas e a ceia. Não como sacramentos, mas como atos públicos de fé. Cremos na atualidade de todos os dons do seu Espírito até que Ele volte. Porque uma igreja mais conservadora vai falar assim, a gente crê no Espírito Santo, mas assim, tem que tomar cuidado com manipulação psicológica. E você tem que tomar cuidado com qualquer manipulação. Porque nesses lugares onde as pessoas não falam em línguas, por exemplo, as pessoas têm uma oratória que é manipulação. Quero que você volte comigo um pouquinho neste argumento teleológico. Agora o argumento teológico, o argumento patrístico. E aí? Foi tudo muito lindo e pode ser lindo num solilóquio de filosofia. Pode ser lindo num colóquio de sociologia. Pode ser lindo num seminário de psicologia. Mas a igreja está reunida para as manifestações do poder do Espírito. É o que enche o Espírito. É o que enche. A gente tem momentos como esses, sim. E a gente tem que saber as nossas limitações, né? Por exemplo, eu sei, e aí eu oro a Deus para Deus colocar entre nós essa pessoa que prega de maneira resumida e eficaz, porque eu sei que eu sou o cara do conhecimento. Sou o cara exaustivo, né? Agora, tem essa pessoa... Pra quem não quer aprender. Mas às vezes é exaustivo. Igual as meninas mesmo. Detalhista e tal. Você viu hoje. Eu tenho que fazer alguma coisa que ela não conseguiu vir. Ela falou, mãe, você pode chegar a casa? Eu falei, pode, não vem. Mas as meninas não querer, né? Eu já te falei que elas não... Mas ela gosta de futebol cedo, né? Não, ela tá no trabalho. Tá. Mas às vezes ela sai do trabalho e tem um time de jogando, eu também não veria, não. Ih, não são não. Nossa. Nesse ponto aí eu falo que as meninas são bem, sabe? Elas são muito maduras, assim. Elas não são essas coisas, não. E então a gente precisa saber as nossas limitações, porque eu preciso de pessoas que cantem, pessoas que façam essas produções, que isso toma muito tempo da minha vida, pessoas que venham trabalhar, não é por mim não, é pessoas que são apaixonadas por Jesus e que percebem, opa, tem um negócio de Jesus ali e eu vou encaminhar isso. Deus, ele faz isso, né? E aí, a gente tendo, né? E de repente Deus vai levantar pessoas aqui, assim, pessoas que têm uma mensagem mais curta, mais objetiva, que alcance mais corações e que não venha com homofobia, com essas besteiras para matar os outros, vem para acolher, né? A gente tem que entender as nossas limitações mesmo. Gente, então, com estes credos aqui, a gente encerra essa parte dos estudos, aí o batismo vai ser no próximo sábado, a partir das 3 horas. Eu coloquei esse horário de 3 horas porque eu tô apostando que vai estar com sol, né? Mesmo se tiver Mas se estiver chovendo, a gente faz o batismo na chuva. Vai molhar mesmo? Né? E aí a gente encontra, depois eu vou colocar o endereço direitinho lá no grupo. Vamos agradecer então.